Disque 0800. Eu sou rico. John e Pat Terhune. We want you to understand Nós queremos que você entenda where we came from. da onde nós viemos. John was an attorney. John era advogado. He worked 60 to 70 hours a week. Trabalhava de 60 a 70 horas por semana. Then he was a professor at nighttime. E depois ele dava aula, ele era professor a parte da noite. 2 to 3 nights a week. 2 a 3 noites por semana. I was a paralegal. Ela era ela ajudante de advocacia. And I commuted an hour and a half each way to work. E ela viajava para ir para o trabalho 1h30 por dia. Each day. Todo dia. We wanted something out of life. Nós queríamos algo mais na vida. We both loved our careers. Nós amávamos a nossa carreira. But we realized it wasn't going to get us where we wanted. Mas nós entendemos que elas não ia nos dar o que a gente queria. It was not going to give us the freedom Não ia nos dar liberdade that we wanted with our family. que nós queríamos com a nossa família. So we knew we needed to change something. Então nós sabíamos que teríamos que mudar alguma coisa. And we had no idea it was going to be Amway. Mas nós não tínhamos a menor ideia que seria a Amway. But it came in our lives Mas veio a nossa vida when we were looking, but we didn't realize we were looking. quando nós estávamos procurando, mas não sabíamos que estávamos procurando. I'll be honest with you. Vou ser honesta com vocês. John was more excited than I was John estava mais entusiasmado do que eu at the very beginning. no começo. But I realized I needed to support him. Mas eu entendi que eu teria que apoiá-lo. He was my best friend. Ele era meu melhor amigo. And I needed to be there for him. E eu precisava estar do lado dele. So I was gradually getting involved in the business. Então, gradualmente, eu comecei a me envolver no negócio. I was very skeptical. Eu estava muito cética. I had my ideas of what was really happening. Eu tinha as minhas ideias do que estava acontecendo. I remember telling John one night Eu me lembro de falando com o Don uma noite that we were being brainwashed que nós estávamos sendo feita uma lavagem cerebral na gente. into becoming successful adults. Para nos tornar adultos bem-sucedidos. What a ridiculous idea. Que ideia ridícula. But anyway, when we first got started, Quando nós começamos, I plugged in with John. eu me conectei junto com o John. The tapes made me realize As fitas me fez ver that we could possibly do this. que era possível a gente fazer isso. But then whenever I went to my first function, Mas quando eu fui na minha primeira convenção, that's when the believability moved from my mind foi aí que a crença saiu da mente into my heart. para o coração. The people got into my heart. As pessoas entraram no meu coração. We went forward after that function. Nós fomos em frente depois daquela convenção. We were direct in 8 months. Nós fomos direto em 8 meses. Ruby at 10 months. Ruby em 10 meses. And broke 2 directs within 13 months. E em 13 meses nós tínhamos duas pernas diretas. Then the great drought of 1990 happened. Aí a grande seca de 1990 aconteceu. We could not find someone to give a kit to. Nós não estávamos conseguindo encontrar alguém para patrocinar, To get involved with us in the business. para que quisesse se entrar no negócio com a gente. But that was a time that we needed to grow inside. Mas foi um tempo que nós tínhamos que crescer muito por dentro. There were times during that year that we compared ourselves Tinha vezes naquele ano que nós nos comparávamos with our upline. com a nossa linha ascendente. Because our upline went direct in 4 months. Porque a nossa linha ascendente tinha chegado a direta em 4 meses, Pearl in 10 months. Pérola em 10 meses Emerald in 15 months. e Esmeralda em 1 ano e 5 meses. We felt like we were being left behind. A gente sentia que nós estávamos ficando para trás. But we learned that we had to grow inside. Mas nós aprendemos que nós teríamos que crescer dentro da gente. And that's when where the system came. Aí o sistema entrou em jogo. It made us realize the things that we needed to change with ourselves. Nos fez enxergar as coisas que nós precisaríamos mudar dentro da gente. We had to start working as a couple. Nós teríamos que começar a trabalhar como um casal. I'm not going to tell you we didn't have our fights. Eu não vou te dizer que nós não tínhamos brigas. And there were many times I wanted to choke him. Tinha muitas vezes que eu tinha vontade de enforcar ele.
I know there are some of you out there Eu sei que tem alguém por aí that are feeling the same way right now, que talvez esteja se sentindo dessa forma agora. but you will get through it. Mas você vai ultrapassar isso. That is the time that John and I got closer Foi esse momento que nós nos aproximamos mais. and worked more as a team. E nós começamos a trabalhar mais como um time. There were adjustments we had to make. Tinha muitos ajustes que nós teríamos que fazer. I had to learn that I had to leave my children occasionally, Eu tive que aprender que eu teria que deixar as minhas crianças ocasionalmente. because when we got started, my children were 2 and 2 months old. Porque quando nós começamos, eu tinha um filho de 2 e um de 2 meses e meio. We had to make the adult decision to build this business for the future of our children. Nós teríamos que tomar uma atitude de adulto para construir esse negócio para o futuro dos nossos filhos. It was hard for us to leave the children hanging on our skirts or our trousers and not wanting us to leave. Era difícil deixar nossas crianças quando eles estavam pendurados na nossa saia pedindo para não ir. But as I learned, we had to get them involved. Mas eu aprendi que eu teria que envolver eles. Get your children, if you have children, get Se them você involved. tem filho, envolva os seus filhos no seu negócio. Ours were so young. Nossos filhos eram tão novos. The only thing I could do at that point was put a dream in front of them. A única coisa que eu poderia fazer naquele momento era de colocar um sonho na frente deles. And explain to them that we were building this business for them also. E explicar para eles que nós estávamos construindo esse negócio para eles também. So they knew when we went Pearl, Então eles sabiam, quando nós chegamos a Pérola, they were going to go see Mickey and Minnie Mouse. que nós íamos poder ver o Mickey e a Minnie. So I encourage you to do that. Involve your children. Então eu encorajo vocês a fazer isso. Envolva seus filhos. I had to understand too, I had to do uncomfortable things for me. Eu entendi também que eu teria que fazer algumas coisas que não eram muito confortáveis para mim. Like meeting new people. Como, por exemplo, conhecer novas pessoas. That was very hard for me to do. Era uma coisa muito difícil para mim fazer. But I had to learn, the more I did uncomfortable things, it became comfortable. Mas eu aprendi que quanto mais vezes eu fizesse o que não era confortável, essa coisa ia acabar sendo confortável. The people you meet in this business Pessoas que você encontra nesse negócio will be your lifelong friends. vão ser amigos seus para o resto da vida. And we've made thousands of friends in the last 5 years. E nesses 5 anos nós fizemos milhares de amigos. Just wanted to give you an idea of how our lifestyle has changed. Eu quero dar uma ideia para vocês como o nosso estilo de vida mudou. When we went direct, Quando nós chegamos ao nível de direto, I was able to quit my job. eu pude largar o meu emprego. So that was within 8 months. Então foi depois de 8 meses. Then within 2.5 years of building the business, Com 2 anos e meio construindo o negócio, when we hit Emerald, quando nós chegamos à Esmeralda, John was able to walk away from the law practice. o John pôde então largar a advocacia. And that made us full-time parents to our children. E isso fez com que nós nos tornássemos pais em tempo integral. If that is all we got from this business, Se era só isso que a gente iria conseguir desse negócio, it was all worth it. já teria valido a pena. The freedom, I wish you could feel it, A liberdade, eu gostaria que vocês pudessem sentir isso. that we have when we wake up every day, A liberdade que nós temos quando a gente acorda de manhã. knowing that we don't have to go and work for someone. E saber que nós não temos que sair e trabalhar para uma outra pessoa. Have someone order us around Ter alguém comandando a gente. and tell us when we can eat our lunch E dizendo pra gente que horas você pode almoçar. and when we can leave that day E que horas você pode sair to go home. para ir para casa. It is an indescribable feeling. É um sentimento que não dá para descrever. You're going to be going through challenges Você vai passar por desafios and some struggles e dificuldades and changes, e mudanças. but I would tell you it's worth it. Mas eu vou dizer para vocês, vale a pena. Just keep plugged into the system. Continue conectado ao sistema. Hold on to your upline. Segure na sua linha ascendente. Love your downline. Ame toda a sua linha descendente. And just pray because you are going to make it. E reze, porque você vai conseguir. There are reasons that you go through these struggles Existem razões na qual você passa por essas dificuldades. to make it an awesome feeling getting up on this stage as new diamonds. Para você ter esse sentimento muito profundo de quando subir aqui no palco como And we diamantes.
We cannot wait to see you on the beaches with us. E nós estamos muito ansiosos em ver vocês nas praias com a gente. We would love for you to come up to us Nós amaríamos ter vocês se aproximando da gente at Diamond Club no Clube dos Diamantes and tell us that you made it. e dizendo pra gente, nós conseguimos. Because we're going to welcome you with arms so wide. Porque nós vamos receber com um abraço tão grande, com tanto carinho. You're just going to love it. Você vai amar. I am going to go ahead and let John. Eu vou agora chamar o John. When we got into the business, Quando a gente entrou no negócio, I had spent 10 years of my life as a lawyer. antes disso, eu passei 10 anos da minha vida como advogado. I was a prosecuting attorney. Eu era um advogado de acusação. But before I had done that, I had done many other jobs. Mas antes disso, eu passei por muitos empregos. I had been a truck driver. Eu fui motorista de caminhão. I had been a valet parker. Eu fui estacionei carros. I had been a waiter. Fui garçom. I had been a dishwasher. Lavei pratos. There's not too many things someone in this audience has done Não muitas coisas as pessoas aqui fizeram that I didn't do on my way to success. que eu ainda não fiz no meu caminho para o sucesso. When I saw the Amway business 5 years ago, Quando eu vi o negócio da Amway há 5 anos atrás, I was sitting in my office, eu estava sentado no meu escritório and it was between Christmas and New Year's e era entre Natal e Ano Novo of 1988. de 1988. I was very frustrated with my work Eu estava muito frustrado com o meu trabalho, because every year I seemed to do more work, porque parecia que cada ano eu trabalhava mais, but it wasn't getting us any farther ahead. mas eu não estava indo para frente. I used to sit there in my office, Eu costumava sentar lá no meu escritório, particularly on Fridays, especialmente nas sextas-feiras, and be absolutely exhausted from the week. e estar totalmente exausto da semana. And I used to turn to my left, E eu costumava virar para minha esquerda and there was a bulletin board e tinha um quadro and 2 pictures on the bulletin board. e duas figuras nesse quadro. And these 2 pictures were a very important reason that we got in the business. E essas figuras então eram 2 razões muito importantes pela qual eu entrei nesse negócio. One of the pictures Uma delas era was a photograph uma fotografia, of St. Thomas and the Virgin Islands, era uma fotografia de St. Thomas, taken from a helicopter view. que é uma ilha tirada de um helicóptero. And you could see the sailboats in the bay E você podia ver os veleiros na baía and the beautiful blue water. e a água azul muito bonita. And I used to stare at that picture. E eu costumava ficar olhando para aquela fotografia. And right next to that picture E justamente colada naquela was the figura picture of a beautiful sailboat, a yacht. estava uma foto de um iate muito bonito. This yacht was beautiful. Era um iate realmente muito bonito. The man driving the yacht O marinheiro, aquele que estava pilotando o iate, was leaned back in the seat, estava assim reclinado na sua his poltrona hand over the wheel, e com a mão em cima do timão his hair blown by the wind. e o seu cabelo com o vento. I could see him relax. Eu podia ver que ele estava realmente relaxado. I could see all the stress he didn't have it. Eu podia ver todo o estresse que ele não tinha. And I used to sit there and stare at those pictures. E eu costumava ficar lá olhando aquelas fotos. And those were my dreams E aqueles eram os meus sonhos that were left. que estavam ali. Most of my dreams had died, A maioria dos meus sonhos tinham morrido, but that dream was still alive. mas aquele sonho ainda estava lá, Now estava vivo. I want to jump ahead 5 years for just a moment. Agora eu quero pular 5 anos só por um minuto. In May of this last year, Em maio desse último ano agora, we were invited by the Amway Corporation, nós fomos convidados pela corporação Amway, as we will every year, assim como todo ano nós somos, to go to Peter Island in the Caribbean. para ir na Peter Island no Caribe. We flew in, the Amway flew us to St. Thomas. O pessoal da Amway nos levou de avião até St. Thomas. When we got to St. Thomas, Quando a gente chegou na ilha de St. Thomas, there were 3 helicopters haviam 3 helicópteros waiting for us. nos esperando. They were there just for us. Estavam lá somente para nós. 1 helicopter just for our luggage, Um helicóptero somente para a nossa bagagem and 2 helicopters e 2 helicópteros for the 3 other couples para os 3 casais who went to Peter Island with us. que foram para Peter Island conosco. They flew us in a helicopter Eles nos levaram então nos helicópteros to Peter Island, até Peter Island dropped at a helipad, e pousamos então no heliporto. and the entire island is then yours. Então a ilha toda é sua. Everybody on the island is there to serve you. Todo mundo na ilha está lá para te servir. They take you to the top of the mountain, Eles levam para o topo das montanhas, where the crow's nest is there. Crow's nest, aonde os ninhos das aves estão lá, where you reside for the next week.
Aonde você vai morar a próxima semana? When we took off from St. Thomas Quando a gente decolou de St. Thomas, in the helicopter, no helicóptero, I looked down. eu olhei para baixo. There it was. Ali eu estava. My O dream meu sonho in front of me. na minha frente. Because we built the Amway business. Porque nós construímos o negócio da Amway. What's your dream? Qual é o seu sonho? When we saw the business, Quando nós vimos o negócio, I was sitting in my office. eu estava sentado no meu escritório. I got a call from a friend of mine. Eu recebi um telefonema de um amigo. His name was Marshall Douglas. O nome dele era Marshall Douglas. He had been in 2 weeks longer than me. Ele estava nesse negócio 2 semanas antes do que eu. We walked Diamond exactly the same night. Nós chegamos a Diamante exatamente na mesma noite. They went direct before we did. Eles chegaram diretos antes da They gente. went Pearl before we E did. chegaram a Pérola antes também. They went Emerald before we E did. chegaram Esmeralda antes But we também. caught him at Diamond. Mas nós nos encontramos quando chegamos a Diamante. You will have people you want to go Diamond with. Você terá pessoas no seu grupo com as quais você gostará de chegar a Diamante How would junto. you like to go Diamond the same night your sponsor goes? Como você gostaria de chegar a Diamante na mesma noite que seu patrocinador, hein? That's what happened to us. É exatamente isso que aconteceu conosco. But watch this. Então escute. Marshall calls me on the telephone. Então ele me liga, me dá um telefonema. It's between December and January 1988. E aí entre dezembro e janeiro de 88. I haven't seen Marshall for months. E eu não ouvia há meses. He calls me. Ele me liga He says, John. e ele fala, John. I said, Marshall, nice to hear from you. E eu falo, Marshall, que bom que você ligou. John, look, I'm in a little bit of a hurry. John, eu tô realmente um pouquinho com pressa. Are you going to be home tomorrow night? Você vai estar em casa amanhã à noite? No, I'm sorry. Are you going to be home tonight? Aliás, você vai estar em casa hoje à noite? Say, yeah, I'm going to be home. Why? É, vou estar lá, eu acho que sim. Because I want to come over. I need to talk to you about something very important. Porque eu preciso ir aí falar com você uma coisa muito importante. That's fine, Marshall, but what do you want to talk about? Tudo bem, Marshall, mas o que você quer falar? Can we talk on the phone? A gente não pode falar no telefone? It's too important to talk about on the phone. É muito importante para se falar no I telefone. must see you face to face. Eu preciso lhe ver cara a cara. Is 9 o'clock good? 9 horas tá bom para você? 9's fine. Ah, tá ok. See you then. Então te vejo lá. Bye. Tchau. Click. Clique. Now, that was not a very good invite, was it? Ah, isso não foi um convite muito bom, foi? But I'm about to show you Mas eu quero te mostrar how bad Marshall did this. quão ruim foi isso que o Marshall And fez. yet he went diamond in 4 years. E mesmo assim, ele foi a diamante em 4 And anos. broke a diamond leg in 4 years. E levou uma perna junto com ele a chegar a diamante. Doing it as bad as I'm about to describe to you. Fazendo de uma maneira tão ruim como a que eu vou descrever para você Because agora. like I taught you last night, Porque como eu te falei ontem à noite, how good you do this se você faz isso tão bem, has nothing to do with it. na verdade não tem nada a ver com como você faz isso ou quão bem você faz isso. It's how excited you are Mas sim quão motivado você and está. how many times you do it. E quantas vezes você faz. Marshall, 9 o'clock came around. Marshall chegou às 9. There was no Marshall. Não chegou o Marshall. Não chegou o Marshall. 9:30, no Marshall. Nem 9h30 ele chegou. 10 o'clock, no Marshall. 10 horas, nada de Marshall. 10:30, no Marshall. 10h30, nada. 10:45. 15 para as 11, Ding-a-ling-ling, ding-a-ling. toca o telefone. Hello. Alô? Hey, John, this is Marshall. Oi, John, aqui é o Marshall. Look, I'm running late. I'm sorry. We'll make it another time, okay? Ah, desculpa, me atrasei muito. A gente se encontra numa próxima vez. Get over here now. Vem aqui agora! I was wondering what he wanted to show me. Eu queria saber o que ele tinha para me mostrar. He was very good at the curiosity approach. Ele era muito bom no que diz respeito à curiosidade. Marshall came to my house. Então Marshall veio para minha casa. No pencil, no paper. Nada de lápis nem papel. No board, no easel, no markers. Nem quadro, cavalete, nem pilô, nem nada. He had nothing. Ele não tinha nada com ele. But he knew my dream. Mas ele sabia o meu sonho. My dream was to be free. Mas meu sonho era ser livre. My dream was to wake up in the morning Meu sonho era acordar de manhã, with nobody telling me what to do. com ninguém me falando o que eu tinha que fazer. My dream was to be free. Meu sonho era ser livre. My dream was to be free. Meu sonho era ser livre. My dream was to be free. Meu sonho era ser livre. My dream was to be free. Meu sonho era ser livre. He knew that. Ele sabia isso. When he came to my house, Quando ele veio para minha casa, Marshall sat down with me. Marshall sentou-se comigo. No pen, no pencil. Sem caneta, sem papel, sem nada. No paper, no board, no easel. Sem quadro, cavalete, No markers. sem pilôs. He looked at me. Ele olhou para mim He said, John, e ele falou, John, I found a way eu descobri uma maneira to retire de se aposentar in the next 2 to 5 years nos próximos 2 a 5 anos and to be able to have a 6-figure income for life. e ter uma maneira de ter uma renda de 6 dígitos para a vida toda. I said to Marshall, Eu falei para Marshall, I'm in. What are we going to do? eu estou dentro, o que a gente precisa fazer? What are you supposed to say? O que você tem que falar numa hora dessa? So what? Ah, então.
When you go to show the plan, Quando você vai mostrar o plano, if you know the person, se você conhece a pessoa, find out their dream. descubra o seu sonho. Or if you're showing the plan for somebody, Ou então, se você está mostrando o plano para alguém, let that somebody help you find their dream. deixe que essa pessoa lhe ajude a descobrir o próprio sonho. Nobody gets into Amway Ninguém entra nesse negócio, because Amway's so good. porque Amway é muito boa. Nobody gets into Amway Ninguém entra no negócio da Amway, because they've got great products. porque tem bons produtos. Nobody gets into Amway Ninguém entra nesse negócio, because they're operating in 60 countries around the porque world. eles estão em operação em 50 ou 60 países ao redor do People mundo. get into Amway for one reason. As pessoas entram nesse negócio por um motivo. They have something they want Existe alguma coisa que eles querem that they can't get doing what they're doing. e que eles não podem conseguir fazendo o que eles continuam a fazer. When you learn the skill Quando você aprende isso, of being able to find out what they want, quando você aprende a achar o que essas pessoas querem, then you will sponsor people all over the place. então você vai patrocinar pessoas ao redor de todos os Because lugares. if you can turn on Porque se você pode ligar that emotional part of them a parte emocional deles and they'll identify their dream, e identificar os seus sonhos, now you're going to show them a way to get it. agora você vai mostrar a eles como Here conseguir. was the whole plan Aqui está todo o plano. that Marshall Douglas showed me. Esse foi todo o plano que Marshall me mostrou. He did it in the air. Ele fez no ar. He said, John, here's you. Aqui está você. We tie you into a distribution system. Nós nos ligamos a um sistema de distribuição. You start to buy products from yourself Você começa a comprar produtos de você mesmo. that you used to buy at the retail store. Aqueles produtos que você costumava comprar nas outras lojas. Since the distribution system Você se liga num sistema de distribuição has cut out the middle people, que corta todos os intermediários. when the product moves to you, Quando o produto chega a você, you make a commission on your volume. você ganha uma comissão no seu próprio volume. Then you teach 9 other people how to do the same thing. Então você ensina 9 pessoas a fazer a mesma coisa. They teach 6 other people how to do the same E thing. eles ensinam outras 6 pessoas. Then they teach 3 other people E how to eles do the ensinam a same thing. 3 a fazer a mesma coisa. Before you know it, you got a big network, E antes de você saber, você já tem uma rede muito and we're grande. going to get rich together. E nós vamos ficar ricos juntos. That was the whole plan. Esse foi todo o plano. That was it. Acabou. There was no better than that. Não foi melhor do que isso. But that plan Mas aquele plano created a 4-year diamond leg. criou uma perna que em 4 anos foi a diamante. Not because the plan was great, Não porque o plano foi fantástico, but because the person he showed it to mas porque a pessoa com que ele mostrou had a dream in his heart tinha um sonho no seu and a coração willingness to work to get it. e estava disposta a trabalhar para You isso. can't show the plan good enough Você não pode mostrar o plano tão bem to assim sponsor somebody that doesn't have a dream. para patrocinar alguém que não tenha um And sonho. you can't show it bad enough E você não pode mostrar tão ruim to assim keep someone from getting in para deixar que alguém fique do lado de fora who has a dream. e essa pessoa tenha realmente um grande sonho. Marshall left some tapes with me. Marshall deixou algumas fitas comigo. See, even though he had only been in 2 weeks, Mesmo sabendo que ele estava apenas há 2 semanas, he was very smart. ele era muito esperto. He left some overnight materials with me Ele deixou algum material de acompanhamento to comigo, include some tapes. e incluindo algumas fitas. Ladies and gentlemen, please understand the power of the tapes. Senhoras e senhores, por favor, entendam o poder das fitas. I've never seen anybody get hooked on the tapes Eu nunca vi alguém realmente se ligar nas fitas and not get in. e não entrar no negócio. Be willing to invest in your business. Estando disposto a investir no negócio. Be willing to invest in extra tapes. Estando disposto a investir em fitas extras. To this day, Até hoje, when I show somebody the plan, quando eu mostro o plano a alguém, I give them the overnight materials, the eu follow-up materials, eu dou o material de acompanhamento para essas pessoas, but I bury them with tapes. mas eu encho eles de fitas. I give another 6, 8, 10 tapes of my favorite tapes. Eu dou mais 6 ou 10 fitas das minhas I favoritas take the plastic off of it e eu tiro o plástico delas. because I know if I get them hooked on the tapes, Porque se eu sei, se eu ligo essas pessoas nas they're fitas, going to get in the business. eles vão entrar no negócio. And when I give them tapes, E quando eu dou fitas, I don't give them teaching tapes for a new person. eu não dou fitas realmente que ensinam para uma pessoa I give nova. them story tapes. Eu dou fitas que contam histórias I pessoais. give them the power of a dream. Eu dou o poder de um sonho de Louis I give Carrillo. them forks in the road. Eu dou Fox in the Road. Tapes that I know that you have here. Fitas que nós temos aqui. Marshall gave me those tapes. Marshall me deu essas fitas. I drove to Tampa the next day Eu dirigi para Tampa no dia seguinte to visit my family for Christmas. para visitar a minha família para o Natal. When I was there, Quando eu estava lá, my brother, meu irmão, who I told I was getting an Amway, quando eu falei que eu estava entrando no negócio da Amway, laughed at me. riu de mim. Let's take you 5 years forward again. Vamos andar agora 5 anos outra vez. 1 month ago, Mês passado, my brother who laughed at me o meu irmão que riu de mim 5 years ago 5 anos atrás, called me up me ligou and said, I want to get in the Amway business. e falou: eu quero entrar nesse negócio da Amway. I know today
Eu sei hoje. It's not a no down the road. Um não hoje não é um não amanhã. If you get a no, Se você recebe um não, treat them with class. trate-o com classe. Well, on the way back from Tampa, Na volta da cidade de Tampa, after being laughed at by my brother, depois do meu irmão ter rido de mim, and still not in the business, e ainda não no negócio, we put some of the tapes in our tape player. nós colocamos algumas fitas no toca-fitas. And I got kind of excited. Então eu fiquei entusiasmado. We got home on Sunday evening. Nós chegamos no domingo à tarde. Monday morning, I had court. Na segunda de manhã eu tinha que ir ao tribunal. I had to be in the courtroom. Eu tinha que estar lá no tribunal. It was a hearing with many, many people. Era uma reunião com muitas pessoas. Court reporters, E repórteres de tribunal, juízes, all the lawyers, todos os advogados. and I was there representing the state of Florida. E eu estava lá representando o estado da Flórida. A packed courtroom. Estava um tribunal lotado. About 10:30 in the morning, Por volta de 10h30 da manhã, one of the security people came in the courtroom um dos seguranças chegaram no tribunal and said, "We have an emergency phone call e nos falou que tinha havido um telefonema de emergência for John Terhune." para John Terhune. I was very worried. Eu fiquei muito preocupado. I thought something was wrong with Pat, Eu pensei que alguma coisa estava mal com a Or the Pat children. ou com as crianças. and my heart started beating very fast. E meu coração começou a bater muito rapidamente. I went into the office where the phone was. Eu fui para o escritório onde o telefone I estava picked up the phone. e peguei o gancho I hear the following. e eu escuto o seguinte: "Hey, John, this is Marshall." Hey John, aqui é o Marshall. I said, "Marshall, why are you calling me in court?" Marshall, por que você está me ligando no meio de um julgamento? He says, "I want you to go to an open meeting tonight." Eu quero que você vá a uma reunião aberta hoje à noite. I said, "Marshall, you can't call me in court Marshall, você não pode me ligar aqui no tribunal to interrupt court." To interrupt court. para interromper um julgamento. He says, "Oh, don't worry about that. Ah, não se preocupa sobre isso. When you come to the meeting tonight." Quando você vier à reunião I aberta. said, "Okay, I'll come to the meeting tonight." Bom, tá bom, eu vou à reunião aberta. That night after work, Aquela noite, após o trabalho, I drove to Marshall's house. eu fui dirigir até a casa do Marshall. Now, friends, watch how bad he did this. Agora, amigos, veja como ele fez isso de uma maneira tão ruim. When I drove up to Marshall's house, Quando eu dirigi para a casa dele, I'm still not in the business. eu ainda não estou no negócio, veja bem. He starts walking out of his house Ele começa a andar para fora da casa dele, with a white box com uma caixa branca and tapes falling out all over the e place. fitas saindo por tudo quanto é canto. And I said, "Marshall, what's that?" E eu falei, Marshall, o que é isso? He says, "Don't worry about it. Open your door." Não se preocupa, abre a porta. And he throws in the back of my car E ele joga na mala, na parte de trás do meu carro. what I later learned to be my Amway kit. O que depois eu vim a aprender que era o meu kit Amway. We go to the meeting. Nós vamos para a reunião. There was a direct distributor speaking. Tinha um distribuidor direto He falando. was doing a very good job. Ele estava fazendo um trabalho muito I bom. was impressed, Eu fiquei impressionado, but I still wasn't in. mas eu ainda não estava dentro. I drove home that night Então eu voltei para casa dirigindo. and took this white box out of my car Então eu peguei aquela caixa branca and put it into the office in my house. e coloquei no meu escritório em casa. Because the next day, Porque no dia seguinte I had the exact same court eu tinha exatamente o mesmo julgamento, in a different city. ainda que numa cidade diferente. I'm in court the next day. Eu estou lá no tribunal no dia seguinte, About 10:30 in the morning, mais ou menos 10h30 da manhã, and the security people e o pessoal da segurança come into court chegou para mim dentro do tribunal and say, "We have an emergency call for John Terhune." e falam, existe um telefonema de emergência para John Terhune. I go get the E phone. eu vou lá pro telefone. Hello? Alô? Hey, John, this is Marshall. Oi, John, aqui é o Marshall. Marshall, what do you want this time? Marshall, o que você quer agora? Why don't you have a meeting at your house tonight? Por que a gente não faz uma reunião na sua casa hoje à noite? Marshall, I can't have a meeting at my house tonight. Marshall, não posso ter uma reunião hoje em casa à noite. I'm in court working all day. Eu estou no tribunal trabalhando o dia inteiro. I don't have time to invite people. Eu não tenho tempo para convidar as pessoas. He says, "Don't worry. Ele fala, não tem problema. Invite the people from court." Convide as pessoas do tribunal. So I did. Então eu fiz. I invited my secretary Eu convidei minha secretária and I invited e eu convidei one of the other court personnel. uma outra pessoa do tribunal. They both showed up. Eles dois vieram. My secretary and her husband showed up, Minha secretária, ou meu secretário e o marido and another woman showed up. e uma outra mulher. Marshall and his sponsor, Marshall e seu patrocinador, Frank Zecker, Frank Zecker, who is, by the way, now a diamond also, que por acaso também agora é um diamante, came to my house. veio à minha casa. This time they brought something that looked very different. Essa vez eles trouxeram alguma coisa que parecia muito diferente. They brought a board and an eagle. Eles trouxeram um quadro com cavaletes I had not seen one of these before. e eu ainda não tinha visto um desses antes.
Frank shows the circles. Frank desenha as bolinhas. As soon as the plan is over, E assim que o plano termina, my legal secretary, a minha secretária legal, husband, o seu marido, says, I'm in. fala, eu estou dentro. The other woman that came A outra mulher que veio, says, I'm in too. fala, eu também tô. So I go into my library Então eu vou na minha biblioteca and get my kit e tiro meu kit so I can sign the application, para que eu possa assinar o meu contrato, so I can sign these people up. para que eu possa então patrocinar essas pessoas. Okay? Now, Agora, how bad was that? isso realmente foi ruim, não é? You can't do it any worse than that. Você não pode fazer de uma maneira pior que But essa. that was a 4-year diamond leg. Mas isso foi a perna de em 4 anos chegou a diamante. By the way, Falando nisso, I found out later eu descobri depois why my legal secretary's husband got in the business. por que o marido da minha secretária legal entrou no negócio. He had been in Amway 10 years before. Ele esteve no negócio da Amway 10 anos antes He sponsored one person e ele patrocinou uma pessoa and then he quit. e depois desistiu. The person he sponsored A pessoa que ele patrocinou went diamond. chegou a diamante. Never quit. Nunca desista. Never quit. Nunca desista. Okay, we got in the business. Bom, nós entramos no negócio. We really didn't know what we were doing. Nós realmente não sabíamos o que estávamos fazendo. For the first 2 or 3 months, Pelos primeiros 2 ou 3 meses, we built the business nós construímos o negócio without the system. sem o sistema. I did not listen to tapes. Eu não escutava fitas, I did not go to mini rallies. eu não ia a rallies, And we seminários. actually missed our first major E function. na verdade nós perdemos a nossa primeira convenção. Within the first 3 months, Dentre os primeiros 3 meses, we built a pretty big group. nós construímos um grupo razoavelmente grande. We had about 100 people in our Mais ou group. menos 100 pessoas. We lost every one of them Nós perdemos cada um deles, because they were not plugged into the system. porque eles não estavam ligados ao sistema. As you're growing here in Brazil, Na medida que você está crescendo aqui no Brasil, I want you to understand eu something. gostaria que você entendesse alguma coisa. Your business is only as big O seu negócio somente é grande assim. as the number of people O seu negócio é somente grande who are participating in the system. quanto o número de pessoas que participam do Your sistema. business is only as big O seu negócio é somente grande as the number of people that listen to the tapes como o número de pessoas que estão escutando fitas and the number of people that go to the functions. e o número de pessoas que vai às convenções. And as you build a group, E na medida que você constrói um grupo, watch the PV olhe os PVs of those that don't listen to the tapes daqueles que não escutam as fitas, and those that don't go to the function. aqueles que não vão às convenções. They will do very little, if any, PV, Eles realmente farão PVs de uma maneira and muito fraca eventually they will quit. e eventualmente eles vão desistir. Because if you build a network Porque se você constrói uma rede where you have to be aonde você tem que estar, the sole source of motivation, da onde vem a motivação, inspiration, inspiração and education, e educação, you are never going to build a big network. a não ser que você faça isso, você nunca vai ter uma rede And grande. you'll never be able to retire E você nunca poderá se aposentar and travel the world with the rest of the diamonds. e viajar pelo mundo com o restante dos diamantes. If you want to build a big Se organization, você quer construir uma organização grande, you teach people how to use the tapes. você ensina as pessoas como escutar as fitas. You teach every person that comes in new Você ensina cada pessoa nova que entra to get on the tape of the week program. para entrar no programa Fita da Semana. And you teach the people in your network E você ensina as pessoas da sua rede how to teach that to other people. como elas devem ensinar isso para If outras you want to pessoas. have a big network, Se você quer ter uma rede grande, you start bringing more and more people to the major functions. você começa a trazer mais e mais pessoas para After I convenções. spoke with you last night, Depois de eu ter falado com vocês ontem à noite, I thought to myself what I had said to you eu pensei no que eu falei para vocês, about every one of you sobre cada um de vocês, deciding to bring at least one person to the next function. decidindo trazer pelo menos mais uma pessoa para a próxima convenção. Let's not set the expectations so low. Vamos não ter as expectativas tão baixas. I believe that there are people in this audience, Eu acredito que há pessoas aqui nessa audiência, all of you as a team. todos vocês como um time. If you would pull together as a team Se vocês se juntarem e trabalharem como um time and make a decision, e tomarem uma decisão, you can fill vocês podem encher what I saw from the top of the mountain today. aquilo que eu vi do topo do Corcovado. I looked down off of the top of the mountain Eu olhei lá de cima and I saw the largest football stadium in the e world eu vi o maior estádio de futebol do just a mundo, few miles from here. apenas alguns quilômetros Why daqui. don't you fill it Por que vocês não enchem o by Maracanã? becoming great promoters? Somente promoção vocês Why conseguem don't you isso. fill it? Como é que vocês promovem isso? How would you like? Como você gostaria de encher o Maracanã? Wouldn't it be exciting Não seria entusiasmante for CNN
para a CNN, have to come to Rio de Janeiro. para a CNN vir ao Rio de Janeiro, For all of the networks para todas as redes to have to come to Rio de Janeiro. terem que vir para o Rio de To Janeiro, be able to go para poderem ir to the largest networking meeting ever in the world. e para poderem assistir a You maior, can do that. a maior reunião de marketing de rede do mundo. Faça isso. You've got to do the work. Você tem que fazer esse trabalho. We finally Nós finalmente plugged into the system. nos associamos ao sistema. After we started losing people, Depois que nós começamos a perder pessoas, we started to realize the system nós começamos a perceber que o sistema was the glue. era a cola. We started listening to tapes. Nós começamos a escutar as We fitas. started going to the minis and regionals. Começamos a ir às reuniões abertas e We started seminários. going to the major E functions. começamos a ir às convenções. In fact, it was July of 1989 Na verdade, foi em julho de 1989 that we went to our first major que function. nós fomos à nossa primeira convenção. And something happened that weekend. E alguma coisa aconteceu naquela fim de semana. The emotional light switch came on. A luz emocional que saiu We dali. became unstoppable that weekend. Nós ficamos realmente numa situação incrível naquele fim de Now semana. we started qualifying for Diamond Nós começamos a nos qualificar para diamantes in September of 1992. em setembro de 92. We actually walked Diamond Nós realmente cruzamos como diamantes March 4th no dia 4 de março of 1993. de 93. But we went Diamond Mas nós fomos a diamante here aqui and here e aqui. at our first major function. Na nossa primeira convenção, We made a decision. nós tomamos uma decisão. And once that decision was made, E assim que aquela decisão foi tomada, it didn't matter how many plans. não importava mais quantos It didn't planos, matter how many miles. não importava mais quantos It quilômetros, didn't matter how many no's. não importava mais quantos nãos, It didn't matter how many people laughed at us. não importava mais quantas pessoas rindo, Because at that function, porque naquela convenção we burned the bridges. nós queimamos as And it pontes didn't matter how long it took. e não importava mais quão longo seria We o were caminho. going diamond. Nós iríamos a diamante, You would have had to take the last dying breath mesmo que teria out que of us todos nós before we didn't go diamond. antes de chegarmos a diamante. Are there any of you Alguns aqui de vocês, that have made that decision this weekend? talvez alguns de vocês aqui, será que alguém que tomou essa decisão esse fim de semana? Are there any of you out there? Algum de vocês? I will say something in love. Eu vou falar alguma coisa com amor. Talk is cheap. Falar não é nada. You can talk it all day long. Vocês podem falar o dia inteiro. Let's see what you're going to do when you get out of here. Agora vamos ver o que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui. Because that's where the difference is going to be. Porque essa é a que vai fazer a diferença, isso que vai fazer a diferença. You're looking at somebody that got a lot of no's. Você está olhando para alguém que anotou muito. When I was building the business, Quando eu estava construindo o negócio, every one of my groups todos os meus grupos developed 3 hours away. se desenvolviam 3 horas. I used to go to work all day long, Eles se desenvolviam pelo menos a 3 horas de distante. Eu costumava ir ao trabalho, get off at work at 5, terminava às 5, get into my car, entrava no meu carro, drive 3 hours, dirigia 3 horas, change clothes in a bathroom of a gas station, mudava a roupa num banheiro de um posto de gasolina, go in and show the plan, ia lá, mostrava o plano, stay with my people till 11 or 12, ficava com o meu pessoal até 11 ou meia-noite, building relationships with them, construindo relacionamento com eles going out to eat with them. e saindo talvez para jantar. I would leave there at 12 Eu deixava eles à meia-noite and have 3 hours to drive home. e tinha 3 horas para dirigir de volta para casa. Many nights, Muitas noites I would get 2 hours home. eu chegava em casa 2 horas, I'd have 1 hour left to drive, eu chegava apenas 2 horas em casa e tinha mais 1 hora para dirigir. but I was too tired. Mas eu estava muito cansado. More nights than I can tell you. Mais noites do que eu posso lhe dizer. I pulled my car off the side of the road Eu colocava o carro do lado na estrada, um acostamento, in a rest area. numa área de descanso. I had an alarm clock I'd take with me. Eu tinha um despertador que eu levava comigo. At 2 o'clock, I'd pull into the rest area. Às 2 horas eu encostava no acostamento I would fall asleep in my car. e eu adormecia no meu carro. My alarm clock would wake me up at 5 o'clock. Meu despertador tocava às 5 horas. I would then drive the last hour home. Então eu dirigia a última hora que restava para casa. I'd get home at 6. Chegava em casa às 6. I'd go in and take a shower, Eu tomava um banho, put on a new suit, botava um novo terno, kiss my kids, dar um beijo nas crianças, kiss Pat, dar um beijo na minha esposa and go to work again. e ir para o trabalho To outra do it all vez. over again. Para fazer tudo outra vez. Now, I don't say that to scare any of you. Eu não falo isso para amedrontar nenhum de vocês. I say that to tell you this. Eu falo isso para lhes dizer: If you're going to get an extraordinary reward
Se vocês vão ter realmente uma recompensa extraordinária, there's going to have to be an above ordinary effort. terá que haver um esforço realmente também If fantástico. you don't give it an above ordinary effort, Se você não faz esse esforço, you'll never get the extraordinary reward. você nunca terá recompensas extraordinárias. I didn't like losing sleep. Eu não gostava de ter poucas horas para I dormir. didn't like being tired all the Eu não time. gostava de estar cansado o tempo todo. I didn't like gaining weight Eu não gostava de engordar. because everything that I ate Porque tudo que eu comia for 4 years durante 4 anos had a bun on it. era A bun on it, a bread. um pão, um pedaço de pão, um sanduíche. I didn't like those things. Eu não gostava dessas coisas. I did not like leaving my children Eu não gostava de deixar as minhas crianças when em they casa wanted daddy to stay home. enquanto eles queriam um pai dentro de casa. But if you're gonna get a prize as big as diamond, Mas se você quer um prêmio tão grande quanto o you're diamante, gonna have to face the fact você terá que enfrentar os fatos. that there is a price to pay. Que existe um preço a ser pago. The key is, my friend, A chave é, meus amigos, take your eye off the price tire os seus olhos do preço and focus on the e prize, focalize no prêmio. because the price that you pay Porque o preço que você paga will only last for a short time. somente durará um pequeno tempo. And I know there are those of you in the audience E eu sei que há alguns de vocês aqui na audiência that are concerned with leaving your children. que ficam preocupados com relação a deixar suas crianças. You don't like leaving them with babysitters. Vocês não gostam de deixá-los com babysitters, com Neither babás. did I. Nem eu gostava. But I will tell you the greatest benefit Mas eu direi a vocês o maior benefício that I've gotten in the Amway business. que eu tirei desse negócio. And it is beyond the money. E isso está além do dinheiro. It is the picture É a figura that I was able to show to my children. que eu pude mostrar aos minhas crianças. See, they grew up Vocês vejam, eles cresceram not seeing daddy laying on the couch, não vendo o seu pai deitado no sofá, watching TV. vendo TV. They saw this picture. Eles viam essa imagem. My 2 children Minhas 2 crianças saw mommy and daddy viam mamãe e papai have a dream, ter um sonho go through the struggle, e lutar por ele. and win the victory. E ganhar e vencer. That is an unbelievable picture for your children. Isso é uma imagem inacreditável para suas crianças. Because your children Porque suas crianças are like a little video camera. são como uma pequena câmera de vídeo. They watch what you do. Eles veem o que você vê, If you're faz. telling them you go in diamond, Se você fala que vai a diamante, you better go diamond. é melhor você ir a diamante. Because if you don't, Porque se você não vá, they're going to remember that. eles vão se lembrar disso. Because after a while, Porque depois de um certo tempo, your children are just like distributors. suas crianças são como distribuidores. In that, Nisso, you will lose credibility with them você perderá credibilidade com eles. if all that you do is talk Se tudo que você faz é falar and don't do. e não fazer. Ladies and gentlemen, after this weekend, Senhoras e senhores, após esse fim de semana, reach down inside of yourself. atinja realmente o seu interior. How can I get you to understand Como eu posso fazer que vocês entendam that you here in Brazil que vocês aqui no Brasil are on the edge of greatness? estão no limite da grandeza? All of you in this audience Todos aqui nesse público are in an organization estão numa organização with Terry and Yvonne com McEwen Terry e Von McEwen and the Foleys e o time Connie Foley and all of the Foley diamonds e todos os diamantes de Foley who set a high expectation. que realmente colocaram uma expectativa muito alta. They don't come down here Eles não vêm aqui expecting you just to be a distributor. esperando que vocês simplesmente sejam distribuidores. They don't come down here Eles não vêm aqui expecting you just to be a direct. esperando que vocês sejam apenas distribuidores diretos. Terry and Yvonne McEwen Terry e Von have a genuine belief, têm uma crença and genuína they know this can happen. e eles sabem que isso pode acontecer. That a meeting like this Que uma reunião como essa can be a diamond meeting pode ser uma reunião de diamantes. if you'll reach down inside of yourself Se você chega a diamante dentro de você and understand the position that you are e in. entender a posição que você se encontra. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, you're in a position vocês estão numa posição to make history in the Amway world. para fazer história no mundo da Amway. You are in a position Vocês estão numa posição to set a new standard para estabelecer um novo padrão, that when any country talks about Amway, para que em todos os países se fala da they have to Amway. talk about Brazil. Eles tenham que falar sobre o You Brasil. are on the edge of it, Vocês estão no limiar but disso. you must work harder now Mas vocês têm que trabalhar than agora e you've ever duro. worked before. Mais duro do que vocês jamais Because trabalharam. it's when you become comfortable, Porque quando você se torna when confortável, you become complacent, quando você se torna complacente, is when somebody will shoot by you.
Se alguém for chutado por você, don't let that happen. não deixe que isso aconteça. Leave this function Saia dessa convenção with the emotional light switch on. com o botão da emoção ligado, Sold out. vendido Making a decision para uma decisão, that it doesn't matter how long it takes. para que não importa quanto tempo We're leve, going diamond. você vai a diamante. I don't care how many plans I've got to show. Eu não me importa quantos We're planos going você tem que diamond. mostrar, você vai a I diamante. don't care how many no's I get. Eu não importo quantos nãos você vai We're going receber, diamond. vocês vão a diamante. And I don't care E eu não me importo how many people quantas pessoas, and I don't care eu não me importo how many people quantas pessoas laugh at me. riam de mim. I don't care how many people Eu não me importo think that I'm crazy. quantas pessoas vão achar que eu sou louco. I don't care how many of my fellow workers Eu não me importo quantas pessoas que trabalham comigo make fun of me. riam ou façam um pouco de mim. Have any of you in this audience Alguém de vocês aqui, been laughed at by somebody? alguém riu de vocês, por acaso? I can't see you. Let me hear Eu you. não posso ver. Okay. You're looking at somebody that got laughed at. Você está olhando para uma pessoa de quem riram muito. I got laughed at by everybody in town Todo mundo ria de mim na minha cidade. because I lived in a small town Porque eu moro numa cidade pequena. and everybody knew I was in Amway. E todo mundo sabia que eu estava nesse negócio. I got laughed by people at work laughed at me. Pessoas que trabalhavam comigo riram de mim. Have any of you been laughed at by people at work? Colegas de trabalho já riram de vocês? Quem aqui levante a mão? Listen to this story. Escute essa história. For 10 years, Por 10 anos, I was the best at what I did. eu era o melhor naquilo que eu fazia. I used to beat the other lawyers silly. Eu costumava deixar os outros advogados para trás. Not because I was brilliant, Não porque eu era brilhante, but because I outworked them all the time. mas porque eu trabalhava mais todo o tempo. They did not like to lose to me, Eles não gostavam de perder para mim, but they always did. mas eles sempre perdiam. But now I get in the Amway business, Mas então eu entro pro negócio da Amway. and people think it's funny. E as pessoas acham que é engraçado. And all the lawyers in town E todos os advogados na cidade started to laugh at me. começam a rir de mim. All of the lawyers in my office Todos os advogados no meu escritório started to laugh at me. começam a rir de mim. And I'll tell you two very quick stories. E eu vou contar duas histórias rapidamente. I was in the business about 5 months. Eu estava no negócio há mais ou menos 5 meses. I was in court. Eu estava outra vez no tribunal. We were doing a jury trial. Nós estávamos fazendo um julgamento com júri. And at the beginning of a jury trial, E no começo desse julgamento, the lawyers from both sides os advogados de ambos os lados get to question the jury questionam ao júri as to whether or not we want them to sit on the jury. Se gostariam que eu sentasse ou não no júri. I question the jury, Eu questiono o júri and then I sat down. e eu sento embaixo. The defense lawyer O advogado de defesa stands up, levanta-se kind of struts around, de uma maneira talvez arrogante and says to the jury, e fala aos jurados: ladies and gentlemen of the jury, senhores e senhoras do jurado, do have júri, any of you in the jury box alguns de vocês aqui dentro dos jurados bought any soap compram sabão from Mr. Terhune, do Mr. Terhune, the Amway distributor? o distribuidor da Amway? I was very mad. Eu fiquei realmente enfurecido. We had to take a recess. Nós tivemos que ter um recesso. We went into the back room. Fomos para a sala privada. I got up in his face, Eu cheguei na cara dele and I was very e mad. eu estava muito louco. But I told him this. Mas eu falei isso. I said, if you think you're upset about me being in Amway, Se você acha que vai me deixar enfurecido por eu estar na you Amway, need to go back into the courtroom, você tem que voltar lá para o julgamento, para o tribunal. because the judge in the courtroom Porque o juiz lá no tribunal is in my group. está no meu grupo. One more story. Mais uma história. When I left, Quando eu saí, I left the state attorney's office eu saí do escritório do promotor do estado 1 year after getting in the Amway business. 1 ano depois de entrar no negócio da We Amway. were rubies, Nós éramos rubis. and I decided I would open up a part-time law practice E eu decidi então abrir um escritório apenas parte do tempo so I could give more time to my full-time Amway business. para que eu pudesse dar mais tempo ao meu negócio da So Amway. I told them I was leaving the office. Então eu falei que estava deixando o escritório. Now, for 10 years, Por 10 anos, I had won more cases eu venci mais casos than any other lawyer. do que qualquer outro advogado. And the hardest cases, E os casos mais difíceis, they would always give to me. eles sempre me davam. Now, they had a go-away party.
Eles fizeram uma festa de despedida. Now you would think after 10 years of service Agora, você provavelmente pensaria que depois de 10 anos de serviços, that they would have a go-away party que eles numa festa de despedida, that would be very nice for that person. seriam muito legais a essa pessoa que estaria saindo. Well, the party came off Bom, a festa veio and they decided to give me a gift. e eles decidiram me dar um presente. Unlike the wonderful gifts you get for speaking with the diamonds, Não como aquele presente maravilhoso que vocês dão a nós quando nós falamos. they decided to give me a gift of stationery. Eles me deram como se fosse um cabeçalho de uma notícia. Now, all of you have seen very nice stationery Todos vocês já viram esse tipo de coisas, with the nice lettering on top. com letras grandes e bonitas. Well, they were giving this to me as a gift E eles me deram esse de presente for 10 years of service. por 10 anos de serviço. When I opened the box, Quando eu abro a caixa, thinking it was going to be a very nice gift, pensando que seria um presente realmente muito bonito, it was a gift era um presente where they were making fun of me. que eles faziam graça de mim. And I had forgotten about this E eu esqueci sobre isso. until last year Até ano passado, when we were moving to our new home. quando nós nos mudamos para a nossa nova casa, I found the box of stationery eu achei então esse presente that they gave to me que eles me deram in my closet. dentro do meu closet. Let me read to you the letterhead. Deixa eu dizer então o cabeçalho. This is supposed to be for my new office. Isso era supostamente para meu novo escritório. It reads as following: E diz o seguinte: network marketing, marketing de rede, soap sales, vendas de sabão, legal services, serviços legais and pizza delivery. e entrega de pizza. John Soapy Terhune, John Sabão Terhune, proprietor and franchise manager. Proprietor and franchise manager. gerente de franquias, Toll-free numbers número gratuito, ligações gratuitas for soap, para sabonetes, 0800 0800 Pyramid. Pirâmide, For legal services, para serviços legais, 0800 0800 Cheater. trapaceador, For pizza delivery, para entrega de pizza, 0800 0800 Fat Man. gordo, For franchise information, para informações sobre franquias, 0800 0800 You Sucker. você é um idiota. When I found this stationery last year, Quando eu achei isso no ano passado, I decided to make good use of this stationery. eu decidi fazer bom uso disso. And I wrote the following letter E eu escrevi a carta que diz o seguinte, to my friends who gave this to me. para esses amigos que me deram isso. And as I read this, E enquanto eu leio isso, think to yourself, pense com você mesmo. if there's anybody Se há alguém that you'd like to write a letter to. que você gostaria de escrever uma carta como essa, The letter goes as follows. a carta diz o seguinte: Dear friends, caros amigos, please accept this belated communication por favor, recebam esse boletim de comunicação as a very genuine thank you como um agradecimento muito genuíno for the gift of this stationery pelo presente que vocês me deram 4 years ago, 4 anos atrás, back when I used to work for a living. naquela época, enquanto eu costumava trabalhar para viver. I can't tell you Eu não posso lhes dizer how many times quantas vezes your doubt and skepticism o seu ceticismo have motivated me in the last 4 years. me motivou nos últimos 4 anos. I can't tell you Eu não posso lhe dizer how many times quantas vezes I've been physically and mentally exhausted eu estive exausto física e mentalmente at 2 or 3 in the morning, às 2 ou 3 da manhã, driving down the road, dirigindo pela estrada, and the sound of your laughter e o som dos seus risos, caused me to push das suas risadas me incomodavam. just that much harder. Assim tão duro. I can't tell you how many times Eu não posso lhes dizer quantas vezes I've pulled up to do a home meeting, eu cheguei numa reunião em casa, having worked all day tendo trabalhado todo dia and having driven 3 hours to get there, e tendo dirigido 3 horas para chegar lá and not feeling like doing the meeting, e não se sentindo, não querendo fazer essa reunião, and yet the sound of your doubt e ainda o som da sua dúvida pushed me in the door me empurrou para dentro da porta with a smile com um sorriso and a determined attitude. e com uma atitude determinativa. I don't know that I'll ever be able to repay you Eu não sei se jamais eu poderei lhes pagar for the motivation pela motivação that your pessimistic attitude que vocês me passaram através dessa atitude provided to me along the way, por todo esse tempo. but I certainly want to try. Mas certamente eu quero pagar. In my effort to repay you Então, no meu esforço de lhes pagar for the gift of this stationery, pelo presente que vocês me deram, I've decided to put the stationery eu decidi colocá-lo to good use. em bom uso. I'm beginning this month
Eu estou começando esse mês a newsletter um jornal to be sent to each one of you para ser mandado para cada um de vocês every month, todos os meses, updating you deixando vocês atualizados on the lifestyle no estilo de vida of someone who chose de alguém que escolheu to believe in my dreams em acreditar nos seus próprios sonhos, and risk failure in my quest. arriscou-se nessa caçada, nessa jornada. Enclosed in the first newsletter, E fechando esse primeiro tabloide, esse primeiro you'll jornal, find postcards você achará cartões postais reflecting our schedule que dizem o nosso programa of travel de viagens for the last 4 years, pelos próximos 4 anos, including trips to Hawaii, incluindo viagens ao Havaí, twice to the Caribbean, 2 vezes ao Caribe, fishing on the Diamond Lady in Cancun, pescando em Cancún, 24 trips to England, Scotland, and Wales, 24 viagens para a Inglaterra, País de Gales e trips to Escócia, Poland, viagens à Polônia, South America, América do Sul and trips all over the United e States. viagens por todos os Estados Unidos. By the way, Por falar nisso, you'll enjoy the next month's newsletters, você apreciará muito o próximo jornal do mês in que that they vem, will be reflecting e no dia que nós estaremos refletindo, travel to Scotland viajando para a Escócia, to play golf on St. Andrews, e jogando golfe em St. Andrews, our trip to the Caribbean to Peter Island, a nossa viagem também para o Caribe, Peter Island, our week on the Amway yacht, no iate da Amway, and of course our yearly trip to Hawaii. e claro, nossa viagem anual para o Havaí. Also find enclosed E também estará incluído pictures of our new 5,000 square foot house, fotos da nossa nova casa de 5 mil pés quadrados, our new 36-foot motor coach, o nosso motorhome de 36 pés, my new Mercedes, meu novo Mercedes, and of course the photograph e, é claro, as fotos of my wife's new do 4.5 carat diamond ring, anel de 4,5 quilates de diamantes da minha esposa, which by the way que, por acaso, cost more money custou mais dinheiro than the house I was able to live in do que a casa que eu costumava morar when I worked for you. quando eu trabalhava para vocês. Of the pictures Nas fotos, I am sending you, além das fotos, eu estou mandando para vocês. I must admit my favorite Eu preciso admitir, is the one of Pat and I a minha favorita é aquela que eu e Pat laying by our pool estamos deitados na nossa piscina at 11 o'clock in the morning, às 11 horas da manhã, drinking coffee bebendo café and playing with the kids, e brincando com as crianças, because it so clearly porque é tão claro, represents our lifestyle. isso tão claramente representa o estilo de vida nosso hoje em dia. Playing Brincando, during the time enquanto no tempo that the average person que as pessoas normais goes to work. estão trabalhando. Perhaps, however, Talvez, entretanto, the best parts of our lives a melhor parte de nossas vidas really can be captured não realmente podem ser capturadas in a photograph. numa fotografia. But if you need to reach me in the future, Se você precisar ligar para mim no futuro, I have a new toll-free number. eu tenho um novo número de descagem gratuita. 0800 0800. I am rich. Eu sou rico!